Vamos agora estudar um pouco mais esse mapa de curvas equipotenciais, tentando buscar alguma análise teórica a relação entre a distribuição de curvas equipotenciais e o vetor campo elétrico. Façamos antes uma analogia com esse modelo topográfico, essas curvas de nível. Então, imagina que eu tenho aqui a praia, eu tenho inicialmente aqui uma serra, uma subida muito íngreme, e daqui a pouco ela vem descendo lentamente em direção ao interior. Então, repare que esse perfil de aumentar a altitude e diminuir pode ser representado dessa forma plana. Então, esse ponto estão ao nível do mar, que representa aqui toda essa curva externa. Essa região aqui de cima, que está a 120 metros de altura, é representado por essa curva. Então, cada curva dessa representa uma altitude, ou a região, se você quiser caminhar numa altitude constante, uma curva de nível, você vai fazer essa trajetória em torno aqui desse ponto. Então, repara, por ser um relevo assimétrico, essas curvas também são assimétricas, ou seja, eu tenho, repara aqui, para vir da altitude 0 até aqui a 120, eu caminho, em princípio, essa distância aqui. É uma subida muito íngreme. Enquanto que para sair dessa altura e voltar para o zero, vindo para o lado de cá, eu desço lentamente. Então, repara que essa densidade maior de curvas aqui em relação a essa indica que aqui a subida é muito mais íngreme do que aqui. Num segundo exemplo, eu tenho aqui esse relevo um pouco mais acidentado e mais variado. Então, eu posso sair aqui da praia, repara que eu tenho uma subida rápida, daqui a pouco uma subida mais leve, uma outra subida rápida, uma região mais leve, quase plana, subida lenta, e depois eu vou subir lá para o cume. Então, repara, essa subida rápida, nós temos uma mudança muito rápida aqui, uma densidade de linhas muito grande. Essa região que é uma subida lenta, eu tenho poucas linhas equipotenciais. Depois de uma nova subida rápida, eu tenho essa, mais uma região plana ou menos íngreme, até chegar no pico. Então, repara que variações de altitude muito rápidas, regiões muito íngremes, são representadas pelo seguinte: eu saio, no caso aqui, de uma equipotencial de 0 para 10 metros, percorrendo essa distância aqui horizontal. Para que eu saia dos 10 metros e vá para 20 metros, eu tenho que andar toda essa região. Então, repara que essa subida é muito mais íngreme do que a segunda. Como terceiro exemplo, temos esse perfil. Então, repare que eu tenho duas montanhas aqui. Uma que deve estar em torno aqui um pouco mais de 200 metros de pico, outra um pouco mais de 250. Então, aqui são curvas que são desenhadas de 50 em 50 metros. Não deve ter nenhum ponto aqui de 250 metros, nem nenhum aqui de 300. Repara que essa atividade aqui dessa montanha e dessas são representadas dessa maneira plana. Então, isso aqui é um mapa de, podemos dizer assim, potencial gravitacional, que depende da altura ou da altitude. O nosso caso na aula de hoje seria um mapa equipotencial. Nós estamos falando não em altitude, mas sim em potencial elétrico. Então, repara que nessa montanha, se eu quiser seguir essa direção, eu vou subir de 200 para 250 metros em pouco espaço aqui. Então, quer dizer que isso aqui deve ser um paredão, uma subida muito íngreme. Eu poderia subir esses mesmos 50 metros vindo por aqui. Então, eu vou caminhar mais, claro, porém é uma subida muito mais suave. Então, escalar essa montanha por aqui, eu vou caminhar mais, concordo, o deslocamento é maior, porém a subida é mais leve do que eu vir por aqui, por exemplo. Se eu vier por aqui, rapidamente eu chegaria ao cume aqui dessa montanha, se eu tiver condições de vencer todo esse
gradiente, toda essa inclinação. Então vamos voltar ao nosso mapa de curvas equipotenciais e discutir um pouquinho da teoria por trás dessas linhas. Bom, uma definição para potencial, diferença de potencial, é dada como menos o trabalho necessário para levar uma carga, referência da posição inicial para a posição final, tá? Trabalho esse realizado pela força elétrica, que nada mais é do que o campo elétrico dividido pela carga elétrica. Bom, essa expressão aqui pode ser escrita também, pode ser invertida, e podemos escrever que a derivada espacial do potencial elétrico vai me dar uma noção de quanto que é o campo elétrico nessa direção. Então, repare que a primeira noção é importante, que o campo elétrico ele tem alguma relação com a variação espacial do potencial elétrico. Bom, essa variação pode ser escrita em termos de direção x, y, z, porque o vetor campo elétrico pode ser escrito como um ex na direção y, ey na direção j, ez na direção k. Bom, juntando essa informação de que o campo elétrico é vetorial e que cada componente é uma derivada espacial, podemos escrever que o campo elétrico é igual a menos o gradiente da função potencial elétrico. Potencial é uma função escalar que, quando operado aqui por esse operador gradiente, nos dá um campo vetorial. Então, algumas informações interessantes. A primeira é o seguinte: o módulo desse vetor é dado pelo gradiente, módulo gradiente dessa variação espacial do potencial. Então, esse campo elétrico, o módulo desse campo elétrico, pode ser aproximado como uma, não derivada, mas como um ΔV, a variação de potencial, dividido pela variação de distância. Ou seja, se eu, para mudar o potencial de um determinado valor, de 1 volt, eu faço um deslocamento pequeno, essa região tem um campo muito grande, campo elétrico. Se esse mesmo potencial, para variar, eu preciso caminhar muito, essa é uma região de campo elétrico baixa. Seria o equivalente a falar de quão íngreme é uma montanha. Se eu escalar pelo lado do paredão, eu vou, vamos dizer, avançar poucos metros, vamos dizer, na horizontal, para subir para promover uma grande variação de altitude. Enquanto se eu pego uma região mais plana, para que eu suba, para que eu aumente essa mesma altitude, eu tenho que caminhar muito mais. Uma segunda informação importante está aqui. Vamos imaginar que eu estou caminhando sobre uma curva equipotencial, uma curva de nível, como seria no caso da topografia. Então, se eu me desloco por uma curva equipotencial, ou potencial não varia, portanto, ΔV igual a zero. O que implica isso? Se ΔV igual a zero, voltando aqui, ó, esse produto escalar tem que ser zero. Então, E escalar dl é zero. Então, voltando, se eu caminho por uma curva equipotencial, se ΔV igual a zero, esse produto escalar é zero. O que significa produto escalar zero? Que esses dois vetores são perpendiculares. Então, o campo elétrico é perpendicular ao deslocamento. Mas que deslocamento é esse? O deslocamento sobre uma equipotencial. Então, eu posso concluir que o campo elétrico é perpendicular às linhas equipotenciais. Então, repara que é interessante. Aqui nós temos uma informação sobre a direção do vetor campo elétrico. Aqui nós temos uma informação sobre o módulo do campo elétrico. E aqui uma informação sobre o sentido do campo elétrico. Então, conhecendo o mapa das curvas das linhas equipotenciais, podemos calcular o campo elétrico nessa mesma região.
Bom, vamos ver essas equações com alguns exemplos simples. Aqui é uma carga pontual positiva. Então, repare que eu tenho aqui esses anéis aqui concêntricos, são as linhas de equipotenciais. Então, no começo o potencial vai aqui reduzir rapidamente, depois vai ficar cada vez a redução menor. Então, seria como se fosse um pico de uma montanha que vai tornando cada vez mais plano. Então, repare que essas linhas concêntricas são as equipotenciais e as linhas de campo elétrico são perpendiculares a cada uma delas. São essas linhas que apontam para fora. Então, são perpendiculares, apontando do potencial maior para o potencial menor. Então, são linhas retas, radialmente, apontando para fora. Então, aqui os exemplos. Essa seria uma equipotencial de 30 volts, essa mais interna de 50 volts e aqui outra mais interna de 70 volts. Então, o potencial está diminuindo quando eu me afasto dessa carga pontual. Aqui nós temos o exemplo de um dipolo elétrico, uma carga positiva e uma outra negativa de mesmo módulo. E aqui duas cargas positivas. Então vamos ver esse caso. Cada carga positiva tem o seu mapa de equipotenciais. Em princípio seriam com curvas concêntricas e simétricas. Da mesma forma para a carga negativa. Repara que há uma simetria, porque essa carga afeta essa e essa afeta essa. Então, repara que o potencial aqui ele cai mais lentamente do que aqui. Bom, e as linhas de campo elétrico? Então, elas são perpendiculares a cada equipotencial. Então, tem uma linha de campo elétrico que vai da carga positiva direto para a negativa e outras linhas que fazem esses percursos maiores. Então, repara que em cada momento, cada posição que você olhar, elas são sempre perpendiculares às linhas equipotenciais. No caso de duas cargas positivas, vai haver aqui uma repulsão, então a composição dos potenciais é diferente. Repare que tem uma equipotencial que faz aqui como se fosse um 8 aqui, esse símbolo aqui, lemniscata. Bom, e tem outros que já são mais aqui quase que uma elíptica, até virar lá em cima uma curva elíptica. Então essas são as curvas equipotenciais. E as curvas de campo elétrico são perpendiculares a elas a cada ponto. Um último exemplo é esse aqui. Agora não é uma carga pontual, mas uma carga mais extensa, como se fosse uma esfera, uma moeda aqui no caso em duas dimensões, carregada positivamente, em frente a um plano carregado negativamente. É como se eu tivesse aqui um litoral, uma praia, e aqui eu tenho o topo de uma montanha, de um farol. Então, repara que as curvas equipotenciais, devido a essa distribuição de carga, elas têm uma simetria também circular, porém não é simétrica. Essa assimetria é função de haver aqui uma outra região com cargas diferentes, cargas negativas. Então, essas são as linhas equipotenciais ainda aqui deformadas e essas são as linhas de campo elétrico, apontando sempre da carga positiva para a carga negativa, e todas elas são perpendiculares às linhas de campo, às linhas equipotenciais. Voltamos agora ao nosso mapa de potencial. Então, podemos escrever que isso aqui é um potencial em duas dimensões. Então, repara, cada ponto tem um potencial elétrico. Isso é uma função escalar. Vimos que o campo elétrico é perpendicular às linhas equipotenciais. Então, imagina que eu tenho uma carga, por exemplo, aqui, uma carga positiva, e eu quero soltá-la. Qual a trajetória que ela vai fazer para seguir até do potencial maior para o potencial menor? Então, sendo uma carga positiva, ela sofre uma força proporcional à carga vezes o campo. O campo aponta do potencial maior para o menor, então ela sofre também uma força e vai sair, por exemplo, desse ponto e vai chegar aqui numa direção perpendicular a essa linha. Agora essa carga recebe uma força que vai fazê-la caminhar nessa linha. E aqui uma outra força até ela chegar aqui.
E dessa forma, ela atinge o eletrodo de potencial menor por esse percurso. Então essa aqui é uma linha de campo elétrico. Repare que o campo elétrico não é constante em toda a linha, mas é uma linha tal que se eu solto uma carga por aqui, ela faz este percurso para diminuir o potencial maior para o potencial menor. Se eu tivesse soltado uma carga por aqui, então ela faria um movimento, por exemplo, como esse aqui, sairia perpendicular, encontraria esse equipotencial, viria algo assim, atingiria essa outra equipotencial, reduzindo o potencial até entrar aqui no encontrar o eletrodo. Então essa é uma outra linha de campo elétrico. Repara que o campo elétrico então é uma relação entre a variação de potencial e a variação de distância. Então, nesse ponto em especial, nota que para que eu saia desse potencial 8 volts e chegue aqui nessa direção, eu caminho, por exemplo, a uma distância de, por exemplo, 3,5 centímetros. Então, são 8 volts dividido por 3,5 centímetros. Dessa mesma equipotencial, se eu quiser vir daqui para essa, eu também vou reduzir 2 volts, desculpa, aqui eram 2 volts em 3,5 centímetros. Aqui eu terei 2 volts em aproximadamente 6 centímetros. Então essa é uma região de campo elétrico menor do que essa aqui. Então, se você está no seu carro eletrocutado e quer vir para essa região segura, seria interessante não seguir a linha onde há uma variação de campo elétrico muito rápida, tá? Onde o gradiente aqui é muito intenso, mas sim vir por uma linha onde ele decai mais lentamente, porque caso você dê um passo um pouquinho maior do que o outro, a probabilidade de você ter uma diferença de potencial que implique num choque elétrico vai ser menor. O problema é que você estando aqui no carro, você não sabe onde está o potencial zero. Em princípio, ele está em toda a região. Então, essa pode ser uma saída teórica interessante, mas na prática eu acho que não é muito viável.